Do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, mais uma vez estamos aqui para deixar uma mensagem da palavra de Deus. Hoje eu estava aqui dando uma olhada para trazer uma mensagem assim mais para o dia de hoje. Porque muitas das vezes a gente vai trazer uma mensagem que não vai surtir muito efeito para os dias de hoje. A gente tem que procurar uma mensagem para os dias de hoje, porque nós sabemos que os dias são maus e nós temos que trazer uma palavra que venha falar no nosso coração para os dias de hoje. E aqui, no livro de Salmo, capítulo 12, a palavra fala para os dias de hoje. O título diz assim: a falsidade do homem e a veracidade de Deus. Então aqui está mostrando o homem falso, falando sobre o homem falso. Mas uma coisa que eu observo, antes de eu ler a palavra nos dias de hoje, é que o povo, em geral, o povo cristão, os que não conhecem a palavra, eu dou um desconto, porque tem muita gente aí que não conhece bem a palavra. Até fala algumas coisas, mas não sabe nada do que está na Bíblia. Mas eu vou falar dos cristãos em todos os tipos de denominações, até aquelas mesmas que vivem na lei, todas as denominações. Eu observo que muitas pessoas dessas denominações, dessas igrejas, eles não preocupam mais com a santidade, com a palavra, com nada mais não. Mas eu tenho duas explicações para isso. Eu acho que muitos pensam assim: para nós não tem mais jeito. E não está nem aí, está levando de qualquer maneira. Então essa pessoa é uma pessoa que você tem que acautelar e tomar cuidado com ela. Porque ela fala dessa forma, que já falaram para mim, duas pessoas falaram para mim: eu não vou para o céu. E está na igreja, eu vou para o inferno, eu sei que eu vou para o inferno. Afirmou para mim, com a própria boca. Eu falei: meu Deus, não estou acreditando que estou ouvindo isso. Então, o que uma pessoa dessa se torna? Perigosa. Porque ela fala isso porque ela não conhece o inferno, e ela nem imagina, e nós que lemos a Bíblia já imaginamos como é o inferno e como é a Nova Jerusalém. Mas ela está cega e não conhece. Porque, deixa eu explicar para vocês. O Espírito Santo é a luz do cristão. Então, quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você anda na luz. E você consegue enxergar todas as coisas. Você enxerga o perigo, você enxerga o que não é de Deus, você enxerga o que é de Deus, você vai desviando porque você tem o Espírito Santo. Mas a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela está cega, ela está apagada. Se uma pessoa não anda na luz, ela vai enxergar o quê? Ela está cega, ela não consegue enxergar nada. Então, algumas pessoas dessas estão cegas, não têm o Espírito Santo, então ela não enxerga a bondade de Deus, não enxerga o caminho da Nova Jerusalém, não enxerga o que pode ser no inferno, porque ela está cega. Ela anda em trevas, porque o Espírito Santo de Deus é a luz. Então, é por isso que eu tenho essas observações. Porque quando você vem para a palavra e você vê tudo que a palavra fala para você, você teme a Deus. Porque você sabe que ali vai cumprir, aquela palavra é verdadeira e ela vai cumprir. Então, são umas observações que eu observo que está acontecendo nos dias de hoje. Vamos para a palavra aqui. O primeiro versículo diz assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e língua que fala soberbamente. Pois dizem com as nossas línguas, prevalecemos, diz com as nossas línguas. Eu perdi aqui. Cada um para a falsidade, o Senhor cortará, né? Pois prevalecemos, as bênçãos são as nossas. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele
para quem ele assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os maus vios dos filhos dos homens são exaltados. Amados, observa bem como essa palavra fala conosco. Então, às vezes nós queremos andar com os nossos pensamentos, com os nossos projetos, mas bem sabemos nós que nós não andamos mais quando nós conhecemos a palavra, nós buscamos conhecimento bíblico e andamos sob os conselhos da Bíblia e não sobre os pensamentos que nós pensamos ou aquilo que nós desejamos no nosso coração. Então, hoje, nós anda pelo ensinamento da palavra. Às vezes nós temos até desejo de fazer alguma coisa, mas aí nós pensamos, será que o Senhor vai aprovar? Será que isso é de Deus? Aí nós vamos lá na palavra. Aí quando nós vemos aquilo não é agradável aos olhos do Senhor e não é para nós fazer, nós não faz. Então, é assim que a gente anda. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Falta os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Davi falava que era poucos fiéis entre os filhos dos homens, na época de Davi. Então agora imagina a nossa época que está aproximando a vida de Jesus e a ciência aumentou, multiplicou, e a liberdade humana aumentou. Vê-se que eu vou citar umas coisas aqui, meus amados. A Bíblia diz que a mulher e o homem devem vestir vestes decentes, cobrir suas vergonhas, não deve mostrar, a mulher não deve mostrar o seu corpo, porque o corpo da mulher, deixa eu explicar aqui, todo mundo sabe disso, mas eu vou explicar aqui. Uma mulher, ela tem um corpo esculpido de mulher para chamar a atenção do homem. E o homem, quando ele bate no olho no corpo de uma mulher, toda esculpidinha, e a mulher estiver despida, ele vai sentir desejo por aquela mulher. E observa bem, eu estou falando isso aqui para cristão, não é para ímpio, para falso profeta, porque falso profeta vai criticar ainda. Você que é cristão, você que ama a palavra de Deus. Você imagine bem um cristão, dizem ser cristão, a mulher dele veste um biquíni e vai para a praia. E o homem veste uma cueca e diz que é pastor, é crente. Se Jesus voltar, eu afirmo pela palavra que vai para o inferno direto. Gente, o corpo da mulher não é para ser mostrado a não ser pelo seu marido. Então, se uma pessoa está indo na praia e diz que é cristão, afasta dela. Afasta. Se ela te cumprimentar, você cumprimenta, se saudar, você sauda, mas não anda com ela, não coma com ela, não vai na casa dela. Afasta. Afasta. Porque não tem cabimento. Aquilo ali é uma Sodoma. É uma Sodoma. Biblicamente falando, é uma Sodoma. Leia a Bíblia e vê se Deus aprova aquilo ali. O corpo da mulher, do homem, não pode ser mostrado assim. Ainda que você já foi na praia, já bateu foto, tem foto sua, não importa. Aceita Jesus, tenta pagar que você pode, que você não pode. E anda dali para frente com Cristo. Deixa as críticas. Crítica vai ter, mas deixa para lá. Agora você entrar no caminho de sodomita, dos sodomitas. Por que Deus destruiu Sodoma e destruiu Gomorra? Porque estava dessa maneira. Observa o mundo hoje. Já não forma mais, hoje não forma só casais. É homem com homem, mulher com mulher e vice-versa. Tem encontro de casais por aí, dizem que o marido anda com a mulher do cara, o cara com a mulher do outro, então virou Sodoma. Isso é contra a palavra de Deus. Eu estou explicando porque hoje tem um tipo de cristianismo, tem igreja para tudo enquanto é tipo de pessoas hoje. É igual eu vi uma palavra, o crente pode fazer isso? Pode, pastor. O crente pode fazer aquilo? Pode. Só não pode entrar no céu fazendo essas coisas. Na terra você pode tudo, mas não pode entrar no céu. E se ficar destituído da glória de Deus, dia da Nova Jerusalém, da eternidade, da salvação, misericórdia.
Você vai queimar de eternidade a eternidade no lago de fogo. Falar para vocês que é fácil, não é fácil. A carne da gente, ela quer o contrário das coisas de Deus. Mas a Bíblia diz: querem vir a mim, vem a mim, nega a si mesmo. Se quiserem seguir a mim, nega-se a si mesmo. Nós devemos negar a si mesmo, negar os desejos, negar as vontades, negar tudo e partir. Ô, gente, está muito fácil as coisas hoje, a parte do maligno. E se você bobear, eu, por exemplo, mais a minha esposa aqui, nós aceita todo enquanto é tipo de pessoas no nosso Facebook, nós aceita a solicitação. Porque nós tem mensagens aqui, é interesse nosso que essas pessoas conhecem a palavra de Deus, a mensagem da Bíblia. Mas quando manda algumas mensagens aqui no Messenger, a minha esposa responde. Eu respondo, que é meu e dela, nós respondemos junto. Outro dia um moço perguntou, você é mulher ou homem? Eu falei, aqui eu sou homem, é um casal, é eu e minha esposa. Às vezes manda alguma mensagem, manda algumas coisas. Tem pessoas que vê o meu perfil, mas manda coisas indecentes, nós vamos apaga, manda uma mensagem. E não bloqueia também não. Agora, quando a pessoa insiste com os erros, insiste, aí nós bloqueia. Que ela já viu o meu perfil. Se ela está mandando aquilo ali, é porque não é agradável aos olhos do Senhor. Igual eu excluí uma solicitação de amizade um dia desse. Na foto de perfil da mulher já está fazendo um gesto obsceno. Aí eu entrei mais para baixo, ela está fazendo outro gesto obsceno. Então aquilo ali não dá para nós, eu excluí. Eu excluí porque já não tem lógica de você aceitar uma solicitação daquela maneira. Entendeu? Mas, essa pessoa, seja lá o que for, eu aceito para ouvir a palavra. Quer ouvir a palavra? Viu o meu perfil? Viu que eu sou cristão? Viu as mensagens? Não manda coisas indecentes. Se mandar, eu vou apagar. E se insistir, eu vou bloquear. Agora, eu amo a todos igual. Por isso eu aceito todas as pessoas que mandam solicitação para nós. Porque o intuito aqui é que você conheça a palavra de Deus. Que você entenda que você tem direito à salvação, à vida eterna, que Jesus morreu por você. Então, existe a diferença de um cristão para um que só carrega a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos para frente aqui. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Então, olha o que eu vejo hoje. Eu vejo hoje, às vezes estão reunidos eles mesmos, que eu não misturo. Quando um dá as costas, eu vejo que um fala do outro, faz careta nas costas do outro, trai um outro. Está desse jeito. O mundo está desse jeito. Não está mais de você confiar em ninguém, só na palavra e em Deus no céu. Porque a falsidade está muito grande, e muitas das vezes até o marido com a esposa, o marido traindo a esposa traindo o marido, tá uma coisa horrível. E o povo, o pastor, o homem de Deus tem que pregar isso, ensinar isso para o povo. Que nós estamos nos dias terríveis, dias maus, onde que a liberdade, porque Jesus na cruz do Calvário, ele nos resgatou da lei, do pecado da lei, digamos assim, e nos deu uma liberdade cristã, mas muitas pessoas estão interpretando a liberdade que Jesus deu na cruz por uma liberdade carnal, severa, prostituta. E isso não é conivente com a palavra de Deus. Não adianta eu pegar aqui e falar que isso é certo, que não é. Crente que vai na praia, tá indo no lugar de Sodoma, sodomita. Não tem lógica, não tem cabimento de uma mulher tirar a roupa e ficar de biquíni mostrando. É uma coisa de ficar de calcinha e achar que lá pode e cá não. Biquíni é o quê? Calcinha. Meus amados, Deus está com nojo, isso está fedendo as narinas de Deus. Cristão tem que fugir dessas coisas. Se você é cristão, foge dessas coisas. Foge desses reuniãozinhas de futico, de fofoca, de falar mal um do outro, de perseguição. Foge dessas coisas. Foge. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, é verdade. Fala com lábios lisonjeiros, coração dobrado. Na época de Davi já era assim, quando lá hoje está até pior hoje. Então nós temos que tomar cuidado com isso, que Jesus está vendo tudo isso e os livros vão se abrir nos últimos dias.
O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e língua que fala soberbamente. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e língua que fala soberbamente. Então esse povo não escapará da mão do Senhor Jesus Cristo. Eu trago essas mensagens para ver se alguém ouve essa mensagem e ele acorda e entenda que ele precisa ser uma pessoa do bem, amar o próximo, fazer o bem, não falar mal uns dos outros. É claro que nós temos que explicar aqui sobre muitas coisas, nós temos que falar, mas nós não devemos citar nomes de pessoas, que aí você já está falando. Citar nome de pessoas isso não é o certo, mas falar dos pecados que está acontecendo nos dias de hoje, nós temos a obrigação de falar, certo? Então, hoje eu vejo muitas igrejas que... gente, tá uma vergonha, e dá medo, A forma, eu penso, se eu não tivesse aceitado a Jesus há uns anos atrás, hoje ia ser muito difícil para mim ser um cristão. Mas Deus já tem o projeto e o plano para cada um. E o plano meu de Deus na minha vida foi exatamente naquela época que eu conheci aquela jovem, ela me levou para a casa do Senhor e eu conheci a verdade, e através dessa verdade eu não distanciei, mesmo tendo os falsos profetas, os pastores que me perseguem, me desejam mal, eu não distanciei do Senhor, porque eu sei que eles não têm nada a ver com a Bíblia e com Deus. Então eu estou firme no Senhor, não estou firme neles. O que eles fazem para mim não justifica. O que justifica para mim é essa palavra aqui e o nosso Deus que habita nas alturas, o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que justifica para mim. Porque se fosse nos dias de hoje, eu acho que eu não aceito, eu acho que eu não... Como que eu ia ser um cristão? De que maneira? Tá difícil. Então nós estamos aqui tentando quebrar esse tabu e mostrando para as pessoas que a Bíblia não tem nada a ver com as coisas erradas que esse povo faz. E você não pode deixar de aceitar Jesus como Salvador da sua vida, porque perto da sua casa tem um pastor assim, tem um outro pastor assim, tem outro irmão assim. Não. Procura uma igreja em qualquer lugar, pede para te batizar, aceita Jesus como Salvador, a Bíblia é verdadeira, Deus é verdadeiro e Ele quer te salvar, individualmente do que está o erro, do erro que está perto de você, ou às vezes do erro que está dentro da sua casa. Que eu já tive pessoas que chegou para mim, filho de pastores, filho de homens aí, cristãos, chegou, eu não vou para a igreja nunca, e está na bebida. Eu falei, meu filho, mas por que você não vai na igreja? Não, dentro da minha própria casa, meu pai e minha mãe não é crente, cara. E vai pra igreja, como é que eu vou seguir crente? Chegou a falar pra mim que não vai por causa do pai e da mãe. Mas a minha esposa andando por aí nessa cidade, aí já encontramos pessoas assim. Lá em casa, meu pai é pastor, minha mãe é pastor. Meu pai é pastor, minha mãe é crente. Eles fazem tudo quanto é coisa. Eu não vou, não. Se ir pra igreja. Eu tenho vontade de ir, mas eu não vou, não. Então tem filhos aí que tá perdido no mundo, filho de pastores, filho de crente aí, por causa do exemplo do pai e da mãe. Eu já ouvi isso. É triste, mas é uma realidade. Nós estamos vivendo uns dias difíceis. Então, ó, o 3. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e língua que fala soberbamente. Então, você que fala com os lábios lisonjeiros, fala mentira, engana o próximo, trai, ó, o Senhor vai cortar, vai desarraigar você da terra. Se você não mudar, pedir perdão e não mudar a tempo, você vai ser desarraigado da terra. Mas eu quero falar de uma outra coisa aqui. Você que comete esses delitos, sabe que não pode cometer e fala, que eu já ouvi pessoas falar, nós faz, depois nós pede perdão, você já está condenado ao lago de fogo. Porque você está premeditando o pecado para depois pedir perdão. Você já está condenado ao lago de fogo. Fale, afirme e prove na Bíblia. Diz a Bíblia que o pecado premeditado não tem perdão. Porque você está arquitetando em fazer o mal, arquitetando em receber dinheiro em cima da maldade, e depois falar que depois do serviço, depois da maldade feita, você vai pedir perdão a Deus. Você já está condenado ao lago do fogo sem perdão. A Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único que não tem perdão. E esse tipo de coisa também não tem perdão, porque você está fazendo premeditado, friamente, premeditado. E você conhece e está fazendo. Sabe que não pode fazer, mas vai fazer simplesmente pela ganância do dinheiro. Eu te afirmo e te provo dentro da Bíblia que tem sentido para isso. Tá? Hoje tem essa tese, nós fazemos e depois pedimos perdão. Cuidado, você está com o pé na cova, com o pé no lago de fogo. Isso não existe dentro da palavra de Deus.
Se você conhece a verdade, sabe que não pode fazer, mas vai fazer premeditado, para depois pedir perdão, você já está condenado ao lago de fogo. A Bíblia diz que o único pecado que não tem... Por que eles fazem isso? Porque eles usam esse texto que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito. Então eles usam isso para encobertar uma maldade, uma tragédia que eles cometem, achando que vai herdar a vida eterna e não vai. Então tem muitos pastores usando o texto mudo da Bíblia para cometer pecados, delitos. Eu vi, passou até na televisão, um homem que se diz pastor. Para mim aquilo ali nunca foi, porque eu não sou pastor, não sou presbítero, não sou diácono, não sou nada, mas eu conheço um pouco da palavra. E eu trago as mensagens que Deus me dá aqui para dividir com vocês aqui. Ele adulterou com a mulher do irmão, e foi um repórter lá entrevistar ele, e pegou um texto mudo da Bíblia e falou: pega a mulher do teu irmão e adultera. Eu acho que é aquela palavra, se eu não me engano, gente, que eu não abri, não vou lá caçar agora para ler, aquele profeta que Deus mandou pegar uma mulher adulta. Como é que chamava ele? O Oséias. Deus mandou Oséias casar com uma mulher adúltera. Eu acho que ele pegou, Oséias foi e pegou essa mulher. Eu acho que ele pegou um texto mudo ali de Oséias, pega a mulher do teu irmão e adultera, e fez essa atrocidade. É um cidadão que não era nem para ter, não tem capacidade nem para carregar a Bíblia debaixo do braço. Mas isso aí é a punição de Deus, com certeza ele não escapou dela. Ó, 4. Pois dizem com que os nossos... Pois dizem, com a nossa língua prevaricamos. As bênçãos são nossas. Quem é o Senhor sobre nós? Então eles cometem delitos, ainda fala assim, com a nossa língua prevaricamos. As bênçãos são nossas. Eles falam mesmo. Eu já vi aqui na minha rua. As bênçãos é nossa. Nós estamos abençoados. Isso é bênção, varão. Faz o mal pro próximo, mata a família inteira, destrói a família dos outros e fala: é benção para nós. Verdade, tá na Bíblia. Observa aí perto da sua casa, eu vou ler o texto de novo, 4 aqui, do Salmo 12. Pois dizem, olha o que eles fazem. Pois dizem, com nossa língua prevaricamos. As bênçãos são nossas. Quem é o Senhor sobre nós? Eles fazem isso. Exatamente isso aqui. Exatamente. Eu vejo exatamente eles falando isso aqui. Eles fazem o mal, todo enquanto é tipo de maldade, e eles ficam dando honra uns aos outros. As bênçãos é nossa, varão, é bênção para nós. É glória a Deus. Pai do Senhor, irmão. Ô vaso. Meu Deus, tende a misericórdia de nós. Amados, que Deus tenha misericórdia e venha consolar o coração dos fiéis, guardar os fiéis que tem um tempo determinado por Deus, porque esse povo, Satanás está governando os templos do Senhor, governando os templos. Só não está governando aquele pastor, coitado, que está passando luta, perseguição com seus companheiros ali no templo para manter a palavra dentro da igreja. Mas ele zomba dele, debocha dele. Eu vejo nas redes sociais eles debochando do pregador no altar, zombando do pregador no altar. É uma raça satânica e maligna que dá nojo até da gente ver. É terrível. Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, em salvo aquele para quem ele assopra. Então, o Senhor vai manifestar, o Senhor manifesta no céu. Olha a manifestação do Senhor pela vida de um justo. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Glória a Jesus. Olha a manifestação do céu, de Deus em Cristo Jesus pela vida de um justo. Por causa da opressão dos pobres, por causa da opressão dos pobres, essa palavra é para os dias de hoje. Você que está passando da opressão, confia e espera no Senhor. Olha o que o Senhor está falando para você. Por causa da opressão dos pobres e do gemido do necessitado, você que está gemendo
necessitado e não tem quem socorra. O Senhor, olha só o que o Senhor está dizendo para você. Me levantarei agora. O Senhor está levantando agora por causa do seu gemido. E Ele vai te socorrer. Diz o Senhor. Porém, em salvo aquele para quem Ele assopra. O Senhor coloca em salvo aquele que, porém, Ele assopra. O Senhor assopra do céu em direção a você e te põe em salvo. Quando você estiver orando, ora assim: Senhor, assopra em minha direção, porque eu estou necessitado. E o Senhor vai soprar em sua direção e te põe em salvo. Confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. A manifestação do Senhor para o justo. O Senhor manifesta pelo gemido do necessitado, da opressão dos pobres e o gemido do necessitado. E Ele assopra em sua direção e te põe em salvo. Então, olha que o Senhor fala do gemido dos necessitados, dos pobres. O Senhor não está falando desses que estão buscando riqueza, que hoje para ser crente tem que ser rico, tem que ter riqueza, que tem que ter prosperidade, papapá e papapá. Nada disso o Senhor Jesus fala e oferece para a sua igreja. Não, nada disso. Isso são coisas que Satanás colocou na vida dos falsos profetas. Claro que Deus prospera, Deus sim, mas não é da forma a qual eles pregam e ensinam. Eles ensinam. Teve um determinado pastor que falou para mim que se não crescer, morre. Isso na Bíblia dele e no pensamento dele. Porque o Deus da Bíblia que eu conheço não ensina dessa maneira. É uma raça satânica, maligna, que estão governando a terra, tomando conta dos 4 cantos da terra, mas vai ser destruído pelo assopro de Deus e o esplendor da sua glória. Deus vai desarraigá-los da terra, de uma vez por todas. É só esperar com paciência, mais um pouquinho, e veremos a glória de Deus. Então, por causa da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem Ele assopra. Glória a Deus. Vamos para 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Então observa-se que o Senhor, Ele é grande em poder, em glória, e que nós devemos se render a Ele, curvar-se a Ele, em reverência ao seu poder e à sua majestade e sua glória, esperar nele e confiar nele, e Ele nos exaltará. Ele guardará nós no dia da angústia, no dia das adversidades da terra. Olha o 6, observa bem essa palavra do 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada, em forno de barro, purificada 7 vezes. Então confia na palavra do Senhor. A palavra do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Então o 7. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os livrará para sempre. O Senhor guardará-nos dessa geração maléfica, uma geração corrupta, falsa, enganosa, satânica, que tomou conta da terra. Está tomando conta ainda, porque não tomou conta porque Deus ainda não deixou e não vai deixar, certo? Mas eles estão dominando a terra. Mas no tempo deles, que depois eles vão ser destruídos pelo assopro de Deus e o esplendor da sua glória. Então, aqui o Senhor no 7 diz assim, ó, tu os guardarás, Senhor, desta geração, os livrará para sempre. O Senhor guardará-nos dessa geração e nos livrará para sempre. O Senhor vai livrar nós para sempre. Nunca mais eles vão nos atacar, nos assolar, porque o Senhor já tenha preparado para eles um lago de fogo ardente, para Satanás, seus demônios e os falsos profetas, onde que eles vão arder eternamente e nunca mais sairá de lá. Ao 8.
Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. E é verdade. Ele circula por toda parte, e os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. São os filhos dos ricos, dos mais bem-sucedidos, são exaltados na terra. Observa-se as redes sociais que vocês vão ver. O pobre, ele é cada dia mais pisoteado, deixado por todas as bandas, até dentro das instituições. Hoje até os benefícios que eles dizem que é para beneficiar os pobres, eles, dentro das instituições, são direcionados àquelas pessoas a qual eles acham que convém. Não é aquele benefício que você doa para que você está achando que está ajudando os pobres nos 4 cantos da terra, não. Aqueles benefícios já são direcionados a pessoas que eles querem ajudarem, que eles querem dar. E quando eles vão dar aquele benefício para um pobre, ajudar a matar a fome de alguém, eles fazem aquele pobre fazer um acordo com eles de qualquer maneira para ele ter aquela cesta básica e comer aquele pão para não morrer de fome. Então são um povo covarde, um povo mau. Então quando eu tenho de fazer, eu sou pobre, eu batalho muito, tem dia que eu fico meio doentado, mas eu melhoro, vou à luta, oro a Deus, peço a Deus força. E às vezes quando alguém me pede uma ajuda, eu vejo a necessidade da pessoa, eu tiro do meu bolso aqui, vou lá e dou uma ajuda àquela pessoa, do meu bolso, mas não dou dinheiro para instituições. Eu ajudo, que eu passo em lugares que tem pessoa que não tem o arroz para comer. Eu pego, vou lá, tiro do meu bolso com um pacote de arroz, um pacote de açúcar, o que eu puder fazer eu faço para aquela pessoa. Porque eu sei que eu vou ajudar pessoas que não estão ajudando as pessoas que merecem. Eu vejo algumas reportagens, eu vi uma reportagem de um rapazinho no interior de um lugar, nem vou falar onde, para não prejudicar esse rapaz. Ele, coitado, comendo feijão purinho que ele colheu, não tinha mais nada para comer. O repórter foi na casa dele, as asinhas limpinha da mulher, a mulher sem... Eu vi no rosto daquela mulher a sem graceza, a tristeza e a vergonha dela receber ele ali, ele cozinhando aquele feijão sem óleo, numa panelinha, num fogão a lenha, e só tinha aquele feijão e não tinha mais nada para comer. E ele ainda falou que não podia caçar, porque se caçasse eles multavam. Podia pegar um tatu, uma caça para comer, e não podia. Então isso me revolta o coração, e eu vi aquilo me revoltou o coração. Eu lembro disso até hoje. E eu fiquei com a dó daquele jovem, daquela jovem, que ela tinha um nenenzinho, e eu vi no olho daquela mulher, eu vi no semblante daquela mulher, que ela tinha desejo de ter uma vidazinha melhor. E ela triste, coitada. E me doeu o coração. Me doeu o coração de ver aquilo ali. Mas o Senhor Deus de Israel não vai desamparar aquele povo. Eu creio que Deus está com a mão estendida sobre aquele povo. Ainda que eles não conheçam a palavra, não conheçam a verdade. Deus o conhece, os projetos e o coração deles. E se Deus tem um projeto de salvação, Deus vai tocar neles aonde que eles estiverem. Nós, cristãos, temos que orar para essas pessoas que estão nos 4 cantos da terra, às vezes no interior de roça, passando necessidade, ou algum interior de cidade passando necessidade. Tem pessoas que estão passando necessidade, mas é má, é do coração duro, é ruim, é covarde. Mas o Senhor sabe o que fará com elas. O dever nosso é orar. O dever nosso é pedir a Deus que quebrante esses corações, que mostram para eles que Jesus é a saída, é o único caminho de vida eterna, de socorro. Então, eu observo a palavra de Deus de uma forma um pouco diferenciada do que eu vejo hoje. E que o Senhor possa ter misericórdia de nós, continuar nos fortalecendo, para que nós possamos continuar trazendo as mensagens aqui. E eu peço que compartilhe essas mensagens lá do YouTube, porque do Facebook não tá. Eu queria ver se eu conseguia colocar o meu Facebook para compartilhar, mas eu não sei se isso depende de mim ou não. Eu preciso de alguém mais bem informado que venha me ajudar nisso aí. Eu peço a vocês que eu vou postar o link do YouTube no Facebook, compartilhe o link do YouTube no Facebook com o povo. O meu intuito não é ganhar dinheiro. Meu intuito é que a mensagem de Deus chegue às pessoas e as pessoas entendam que ela precisa ler a Bíblia, que ela precisa entrar pela palavra para ser salva. Meu intuito é só levar a palavra. Eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, não sou ungido a nada. Eu sou um servo de Deus que pega as mensagens que Deus traz para mim e eu divido ela com vocês aqui para que juntos possamos chegar à Nova Jerusalém, ao céu, à vida eterna.
E eu tenho um desejo no meu coração de ter uma igreja verdadeira no céu, que verdadeiramente serva a Deus, que honra a Deus, que tenha coragem, que tenha fé, que acredita no poder do céu, individualmente das ameaças e da opressão da terra. Porque se nós baixarmos a cabeça, aonde você vai enxergar uma igreja verdadeira do Senhor? Nós temos a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, os verdadeiros filhos de Deus, eles têm que fazer a diferença, eles têm que ser o nazireu de Deus, separado para Deus. Então, se nós somos separados para Deus, nós não podemos ter acordo com o mundo, nós não podemos ter acordo com o maligno, mas sim só com a palavra, só com Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o intuito meu de levar as mensagens ao povo, uma mensagem verdadeira ao seu coração. Eu quero ser salvo, mas eu quero que você que ouve a minha mensagem também seja salvo. Eu estou aqui trazendo essa palavra no intuito da vida eterna, de salvação para minha alma, para minha vida. E eu quero que você também seja salvo. Simples assim, só isso, mais nada. As outras coisas o Senhor acrescentará. A palavra de Deus diz para nós buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras demais os serão acrescentadas. Então o Senhor não vai deixar faltar nada para nós, Ele acrescentará na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amados, essa é a mensagem que eu deixo para mim e para você no dia de hoje. Que Deus te abençoe, que essa palavra você possa ter entendimento dela, que o Espírito Santo de Deus possa entrar na sua vida e ser a tua luz, o teu guia, para que você anda na luz. Tá? Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para os irmãos e Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.